Instituto, sob a proteção de Deus, dou início à 31ª sessão ordinária do dia 23 de outubro de 2017, da 46ª legislatura. Solicito a segunda secretária que assuma a secretaria e proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Vereador Vicky, vereador Rui, vereador Claudinho, vereadora Patrícia, vereador Bira, vereador João Anselmo, vereadora Cândida e vereador Gerson. Seis, 8, 7, com ele 8, dá? Feita a verificação, havendo o número legal regimental, solicito a todos os presentes que fiquem em pé para a execução do hino nacional. Tá. A seguir, solicito à senhora secretária que proceda a leitura dos documentos constantes no ofício desse expediente. Documentos do Executivo. Projetos de lei do Executivo. Projeto de lei número 145 de 2017, do Executivo,
dispõe sobre a criação do cargo em comissão de chefe do setor de compras, ocupado exclusivamente por servidor concursado, no quadro de pessoal do Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino, FAI, de que trata a Lei nº 217, de 6 de dezembro de 1994, e altera a atribuição do cargo de chefe do setor de licitações e contratos. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relativos aos senhores servidores públicos municipais. Está presente o vereador Odair Pirinotto e Sebastião Neres. José Eduardo. E José Eduardo. Projeto de Lei número 146 de 2017, do Executivo, dispõe sobre a criação do cargo de técnico de contabilidade no quadro de pessoal do Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino, FAI, de que trata a Lei número 217, de 6 de dezembro de 1994. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relativos aos servidores públicos municipais. Projeto de Lei número 147 de 2017, do Executivo, dispõe sobre a instituição do Jornal Oficial Eletrônico do município de São João da Boa Vista como único meio de publicação dos atos administrativos oficiais. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de Lei número 148 de 2017, do Executivo, transforma a Assessoria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento em Departamento de Gestão e Planejamento Urbano do município de São João da Boa Vista e estabelece sua estrutura organizacional, a composição de suas unidades administrativas, suas competências, transforma o cargo de chefe da Assessoria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento em cargo de diretor do Departamento de Gestão e Planejamento Urbano, altera os artigos número 13, 21 e 22 da Lei 2.658 de 2009 e dá outras providências. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça, Finanças e Assuntos relativos aos servidores públicos municipais. Projeto de Lei número 149 de 2017, do Executivo, extingue uma vaga dos cargos de assistente administrativo constante da tabela B do anexo 1 da Lei 670 de 92 e cria na tabela B do anexo 1 da Lei 670 de 92 uma vaga do cargo de auxiliar administrativo. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relativos aos servidores públicos municipais. Projeto de Lei número 150 de 2017 do Executivo transforma a Assessoria Jurídica em Departamento Jurídico do município de São João da Boa Vista e estabelece sua estrutura organizacional, a composição de suas unidades administrativas, suas competências, transformando o cargo de chefe de assessoria jurídica em cargo de diretor do departamento jurídico. Cria a Procuradoria do município, o cargo de procurador-chefe, altera os artigos 13, 23 e 24 da Lei 2.658 de 2009 e dá outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relativos aos servidores públicos municipais. Projeto de Lei número 151 de 2017 do Executivo acrescenta os parágrafos 4º e 5º no artigo 352 do Código Tributário Municipal, Lei Complementar número 106, de 23 de dezembro de 1997. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de Lei número 152 de 2017 do Executivo cria uma vaga do cargo de procurador constante na tabela C do anexo 1º da Lei 670 de 92. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relativos aos servidores públicos municipais. Projeto de Lei número 153 de 2017 do Executivo denomina-se Praça Oswaldo Jorge Rosa, a praça localizada nos Jardins Comerciários, confrontante com as ruas José Ribeiro de Almeida, Mário Bassi, João Albano Bueno e Ronoel Sandoval. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Ofícios do Executivo. Ofício número 186 de 2017 do Executivo encaminha veto ao autógrafo número 125 de 2017, que altera a redação do artigo 286
e dos parágrafos 2º e 3º do artigo 316 da Lei nº 1.256, de 30 de dezembro de 2003. Em deliberação, aprovado. A Comissão de Justiça e Redação. Ofício número 187 de 2017 do Executivo encaminha os balancetes da receita e da despesa da Prefeitura e consolidados relativos ao mês de agosto de 2017. Em deliberação, aprovado. As Comissões de Finanças e Orçamento. Ofício número 188 de 2017 do Executivo solicita a retirada do projeto de lei do Executivo 114 de 2017. Em deliberação, aprovado. Retirado pelo autor. Ofício 189 de 2017 do Executivo solicita a retirada do projeto de lei do Executivo número 137 de 2017. Em deliberação, aprovado. Retirado pelo autor. Documentos do Legislativo. Projeto de resolução. Projeto de resolução número 21 de 2017, de autoria da mesa, concede licença de 1 dia do cargo de vereador ao senhor Claudinei Damalho. Em deliberação, aprovado. As Comissões de Justiça e Finanças. Requerimentos. Requerimento número 360 de 2017, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a colocação de faixa para idoso na rua Vanderkock, subscrito pelo vereador Rui Nova Onda. Todos os requerimentos do vereador Claudinei Damalho será subscrito pelo vereador Rui Nova Onda. Em deliberação, aprovado. Oficie-se. Requerimento número 361 de 2017, de autoria do vereador Claudinei Damalho, subscrito pelo vereador Rui Nova Onda, solicita ao controle zoonótico uma melhor atenção referente aos animais soltos nas ruas de nossa cidade. Em deliberação, aprovado. Oficie-se. Requerimento número 362 de 2017, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita informações da USPA referente aos animais soltos e qual o destino da verba que é repassada à entidade pelo município. Em deliberação, aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria só de esclarecer um pouquinho, pena que o vereador Claudinei não está aqui. A verba já está em processo licitatório e deve até o começo desse mês de outubro, no final desse mês de outubro, as ONGs que entraram no processo licitatório terem a verba para poder começar a castração. Eu já tenho uma verba destinada de 50 mil e eles já está em processo licitatório. Em deliberação, aprovado. Oficie-se. Requerimento número 363 de 2017, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a pintura de uma faixa para pedestres na rua Floriano Peixoto, cruzamento com Oscar Johnson. Em deliberação, aprovado. Oficie-se. Requerimento 364 de 2017, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita informações sobre a mudança da EMEB professora Luci Teixeira da Cunha. Em deliberação, aprovado. Oficie-se. Requerimento 365 de 2017, de autoria do vereador Fernando Betti, solicita ao CETRAN a colocação de um ponto de ônibus circular na estrada vicinal João Batista Merlim, em frente ao SESI. Em deliberação, aprovado. Oficie-se. Requerimento 366 de 2017, de autoria do vereador Fernando Betti, solicita à empresa Rápido Sumaré a implantação de uma linha de ônibus circular para atender os moradores de Jardim Aurora. Em deliberação, aprovado. Oficie-se. Gostaria de salientar que eu estou subscrevendo os requerimentos do vereador Fernando Betti, senhor. Requerimento número 367 de 2017, de autoria do vereador Rui Nova Onda, solicita informações sobre o fechamento da EMEB professora Luci Teixeira da Cunha, na rua Albina Vieira Claro, 110, Parque das Nações, para o bairro Jardim Durval Nicolau. Em deliberação, aprovado. Oficie-se. Requerimento 368 de 2017, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, solicita informações sobre a real situação dos agentes comunitários de saúde. Em deliberação, aprovado. Oficie-se. Subscrito do vereador Can e Rui Nova Onda. Indicações. Indicação 368 de 2017, de autoria do vereador Claudinei Damalho, subscrito pelo vereador Rui Nova Onda, sugere ao Executivo incentivo fiscal de IPTU aos proprietários de imóveis que promoveram plantio e conservação de árvores em frente às suas residências.
Ao Prefeito Municipal para os devidos fins. Indicação 369 de 2017, de autoria do vereador Claudinei Damalho, subscrito pelo vereador Rui Nova Onda, sugere ao Executivo uma campanha de conscientização para o não uso de roundup, mata-mata e nem queimadas em nosso município. Ao Prefeito Municipal para os devidos fins. Indicação 370 de 2017, de autoria do vereador Fernando Betti, subscrito por mim, solicita o recapeamento de todas as ruas do bairro Jardim das Flores. Ao Prefeito Municipal para os devidos fins. Indicação 371 de 2017, de autoria do vereador Fernando Betti, solicita o asfaltamento do final da rua Mateus de la Libra, sentido Estrada da Pedra Rachada até a fábrica de giz. Ao Prefeito Municipal para os devidos fins. Subscrito por mim. Vereadora Can. Indicação 372 de 2017, de autoria do vereador Fernando Betti, subscrito por mim, solicita ao Executivo providenciar a troca de todas as lâmpadas do bairro do Pedregulho por lâmpadas LED. Ao Prefeito Municipal para os devidos fins. Indicação 373 de 2017, de autoria do vereador Fernando Betti, subscrito por mim, solicita ao Executivo providenciar a iluminação na estrada vicinal João Batista Merlim, no trecho compreendido entre os bairros Jardim Maestro Mourão e Jardim Itália. Ao Prefeito Municipal para os devidos fins. Indicação 374 de 2017, de autoria do vereador João Anselmo, solicita ao Executivo providenciar a instalação de uma feira livre para atender os moradores do bairro Jardim Nova República e adjacências. Ao Prefeito Municipal para os devidos fins. Subscrito vereador José Eduardo, Claudinho, Odair Perinoto, Rui Nova Onda, Patrícia, Can. Ofícios de diversos. Ofício número 197 de 2017, da Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, encaminhado em resposta ao requerimento 258 de 2017, de autoria do vereador Claudinei Damalho. À disposição dos vereadores. Ofício número 198 de 2017, do Ministério Público do Estado de São Paulo, solicita informações com a finalidade de instruir os autos referentes a vários cargos. Em deliberação, aprovado. A mesa da Câmara para devidas providências. Ofício número 199 de 2017, da Zona Azul, encaminha relatório da arrecadação do mês de setembro de 2017 e suas devidas doações, já efetuadas para seus representantes legais. À disposição dos vereadores. Ofício do número 200 de 2017, dos senhores professor João Batista Scanapieco e José Geraldo Aline de Costa, solicita a cessão das dependências da Câmara Municipal no dia 9 de novembro para entrega aos jurados dos históricos dos professores indicados pelas escolas para serem avaliados. Em deliberação, aprovado. A mesa da Câmara Municipal para as devidas providências. Ofício número 201 de 2017, da Câmara Municipal de Pirassununga, encaminha para conhecimento dessa edilidade cópia da moção de repúdio à performance da LABET, que foi representada na abertura do 35º Panorama de Arte Brasileira, ocorrida no Museu de Arte Moderna de São Paulo. À disposição dos vereadores. Ofício número 202 de 2017, do Ministério da Educação, informa a liberação dos recursos financeiros. À disposição dos vereadores. Ofício número 203 de 2017, do Sindicato dos Bancários Campinas e Região, solicita a cessão das dependências da Câmara Municipal no dia 7 de novembro, para a realização de audiência pública em defesa dos bancos públicos. Em deliberação, aprovado. A mesa da Câmara Municipal para as devidas providências. Convites. Convite número 63 de 2017, do senhor Orlando Jorge Reis da Silva. Convida para participar da Noite Portuguesa, a realizar-se no dia 28 de outubro de 2017 no Teatro Municipal. À disposição dos vereadores. Esgotados os documentos. Desculpe. Esgotados os documentos contando expediente de sessão, passa a parte final da uso da palavra do pequeno expediente. Iniciando o pequeno expediente, solicita a senhora secretária que proceda a chamada do escrito do pequeno expediente dessa noite. Algum inscrito? Não há inscrito, senhor presidente. Esgotado o tempo, declaro mesmo encerrado, passando a sessão parte final do grande expediente. Iniciando o grande expediente, solicita a senhora secretária que solicite a publicação do escrito na tribuna livre dessa noite. Está inscrita na noite de hoje para usar a tribuna livre a senhora Helenice Imaculada Vidolin, que falará sobre o asfalto do bairro do Pedregulho.
Acho que agora está. Obrigada. Boa noite a todos. Em nome da Miriam, funcionária aqui da casa, que com tanto carinho convivi 4 anos, cumprimento a todos os presentes, a todos os edis, ao senhor presidente e ao pessoal aqui presente. O que me traz aqui hoje mais uma vez, e fico meio surpresa e até meio chateada, porque a quem eu vim falar está ausente. Mas eu vim e vou falar, porque a minha responsabilidade é com a população. Mesmo sem ser política, política eu faço a vida toda. A política é como uma cachaça. Para quem gosta, sabendo tomar na dose certa e no momento oportuno, não tem coisa melhor. E quando a cachaça, quando usada na dose errada e para finalidade que não é para o bem comum, é um desastre. É um desastre para quem bebe, um desastre para quem está perto, para quem está em volta. Assim são os políticos. Está sendo muito triste e desesperançoso presenciarmos o desastre político nacional, quando a grande maioria, todos, foram eleitos pelo povo para trabalhar em prol de suas necessidades e direitos. Se distanciam-se das bases e passam a defender explicitamente e unicamente os seus interesses. Interesses de suas famílias, interesses de seus amigos, que através de favores pessoais reverterão em votos e com isso lhe garantindo as suas permanências, fazendo da política o caos que presenciamos. E para isso não medem esforços. Não medem esforços, nem ignoram, se fazem de bom moço, educado, bonzinho, se veste literalmente de cordeiro em pele de lobo. E aí, mais uma vez, não dá para me omitir diante dos fatos, ou ser conivente com mentiras, que gravemente e propositadamente destrói o poder do cidadão. A conquista do asfalto do Pedregulho é única e exclusivamente conquista daquela gente que mora lá e que viveram lá longos anos comendo pó e barro e pagando IPTU. O senhor prefeito só foi eleito porque tinha o compromisso de dar continuidade ao programa de governo do Nelson Helenice. Entregar as casas do Resedaz, escola, unidade de saúde, a represa, o piscinão, a fonte da catedral, o asfalto do Pedregulho e tantas outras coisas. O asfalto do Pedregulho é uma luta dos moradores desde o governo Laerte, onde o senhor Fernando Betti não estava. É uma luta do governo Nelson Helenice, onde o senhor Fernando Betti não estava. É uma luta do primeiro mandato do governo do Vanderlei, onde o senhor Fernando Betti não estava. É uma luta de uma reunião com o prefeito em 2016, que aqui no município saiu que não cumpriu com o que ele havia acordado com os moradores, e o senhor Fernando Betti não estava. Resumo, a luta tem 20 anos. E o Fernando Betti esteve na última festa do Pedregulho para apaziguar moradores com o senhor prefeito. E aí, ele tem coragem de dizer que trabalhou o financeiro do município e disse ao prefeito que dava para ele fazer o asfalto, ignorando até o compromisso que já havia sido firmado pelo prefeito, que faria nem o asfalto este ano como fez, e a outra parte em maio de 2018. Olha, seu Fernando Betti, tem um pouco mais de profissionalismo. Não menospreze a história e a força da nossa gente. Mostre o seu trabalho, a sua votação, as suas verbas conseguidas. Mostre as suas conquistas das suas viagens inúmeras a São Paulo, a Itália. Mostre as suas leis aprovadas e que beneficiam diariamente a nossa gente.
Mostre o lado que você defende e joga. Não tenha vergonha de tirar os méritos e conquista, ou tenha vergonha de tirar os méritos e conquistas do trabalho da população, pegando carona, fazendo propaganda enganosa para se eleger novamente. Senhor Fernando Betti, a eles você deve pedir perdão e não perdoar a quem de você teve só que corrigir suas mentiras em defesa da nossa gente. Eu trago isso aqui, infelizmente ele não está presente, mas é um vereador dessa casa. Como da outra vez eu trouxe uma mentira que ele fala nesta casa sobre o deputado Paulo Teixeira. Para mim, a comissão de ética iria chamá-lo, mas nada o fez. Ele não mentiu para mim, ele mentiu para a população. E a comissão de ética dessa casa nada fez. Tá? Então eu gostaria muito que essa casa, diante da comissão de ética, pusesse de tal forma uma questão de que o vereador não pode, é uma questão ética do legislativo, como alguém usa e mente para o povo e a casa não faz nada. Muito, mas muito me admira, porque o que ele fez dessa vez, senhor presidente, é muito sério. Ele coíbe, ele simplesmente desmerece toda uma luta de moradores, tudo aquilo que a democracia quis pregar, quis fazer com que as pessoas pudessem buscar os seus direitos, lutar por aquilo que precisa, sem necessidade de conchavos. Ele vem e destrói. É sério, gente. Para a gente conquistar isso, a Patrícia acho que presenciou muito movimentos estudantis, a luta pela democracia, o VIC, aqui os mais antigos, a CAN. Com certeza nós presenciamos aqui chegar nesse ponto que chega o Brasil. E como o vereador continua sistematicamente usando essa política baixa e destruidora. Eu não tenho nada contra ele. Mas não destrua o que está sendo muito difícil de construir no nosso povo e na nossa gente. É muito sério, gente. É muito sério. E todos aqui como políticos, pelo amor de Deus, é daqui da base do município que nós podemos ter esperança para uma política melhor a nível de Estado e a nível de nação. E o que está saindo, que me desculpem alguns, nós estamos com uma linha política muito, mas muito pior do que a gente já teve. É sério. Nós precisamos de nova liderança. Nós precisamos de pessoas que façam. E que não brinquem com a população. Eu gostaria muito que atitudes como essa fossem levadas um pouco mais a sério. Que alguma advertência fosse dada a quem usa com interesses pessoais. Sabe, ação de outro, querer o DNA das coisas. E outra, gente, é preciso esclarecer para a população. O prefeito faz aquilo que é de necessidade do povo. E se o prefeito estiver fazendo aquilo que o vereador está pedindo, que me desculpe esse prefeito. Porque a obrigação dele é atender ao povo. E o vereador de fiscalizar o que o prefeito tem feito. E não usar o prefeito para pedir asfalto. Para isso ele tem, se não me engano hoje, 15 diretores. Vamos orientar a população, vamos cada um ficar no seu galho, cada uma na sua posição. Sempre me irritei aqui, sim, 4 anos, contra essa postura suja. Postura de usar as pessoas. Chega, gente. Nós não vamos ter um país melhor desse jeito, com essa safra de políticos pior do que esse que a gente tem. Obrigado e desculpa. Tem mais ninguém na tribuna? Encerrada a tribuna livre, a seguir passa a parte finada, usa a palavra do grande expediente. Iniciando o grande expediente, solicita a senhora secretária que proceda a chamada dos vereadores inscritos para a tribuna nessa noite. Vereador Vic. Mais algum vereador? Depois o senhor Dair Pidinotto. Vereador Vic, por gentileza.
senhor presidente, demais companheiros, senhores e senhoras, venho a essa tribuna, primeiro para cumprimentar o vereador que está reassumindo hoje novamente nessa casa e que realmente preste bom serviço nesse pouco tempo que estará aqui conosco. Eu também quero usar a tribuna para reafirmar o convite a todos os senhores vereadores do evento que irá acontecer em São Paulo, da inauguração da nova sede da Associação Paulista de Municípios, onde teremos o maior prazer em receber a todos os vereadores que já receberam os seus convites, onde já está confirmada a presença de algumas autoridades. Devemos ter a presença do presidente da República, Michel Temer, do governador Geraldo Alckmin, do presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sidney Beraldo, do presidente do Tribunal de Justiça, Paulo Dimas, e também do presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris, e vários deputados já confirmaram sua presença. Também a presença de presidentes das entidades nacionais, do Acre, Amazonas, enfim, uma série de pessoas estará presente. Então, eu quero aqui reafirmar o convite a todos vocês. Eu também gostaria, nessa oportunidade, de poder me manifestar a respeito da Helenice, da ex-vereadora que usou essa tribuna livre nesse instante. Devo realmente concordar com a maioria do seu discurso, mas não posso calar e discordar completamente de uma parte em que ela fez referência aos vereadores. Ela está enganada. O vereador é para fiscalizar, sim, mas o vereador também é para trazer as reivindicações da sociedade e dos munícipes. Por isso que nós fomos eleitos. Nós fomos eleitos para fiscalizar e para trazer as reivindicações de todos os municípios do estado de São João da Boa Vista. Eu devo dizer a vocês que isso é a função do vereador. Reivindicar as coisas para a nossa cidade. Asfalto, melhor saúde, melhor segurança, que hoje temos aqui o prazer de receber o comandante do 24º Batalhão, porque estamos realmente preocupados. Essa é a função do vereador. Lutar junto às suas lideranças, ter a sua força política, aqueles deputados que ele apoiou. Então, eu quero discordar desta parte. Tenho o maior respeito pela ex-vereadora, ex-vice-prefeita Helenice, mas quero discordar desta parte que ela disse que vereador não é para trazer as reivindicações da população para o senhor chefe do Executivo. Muito obrigado. Odair Perinotto. Boa noite a todos, boa noite à mesa, meus parceiros aí de vereador, nosso auditório. Estou usando a tribuna essa noite para fazer duas reivindicações do povo lá, os moradores do bairro Belvão Rural. Em visita lá, ocorreu uma grande assinatura aqui, com mais de umas 400 assinaturas aqui. Eles solicitam que seja colocado alambrado, e já teve mais vereadores que entrou com o documento, eu já entrei, e infelizmente não veio resposta. E o bairro lá, acho que há condições, tem 4 times de futebol lá, e não há tanta coisa para que possa mandar campo, jogos do Campeonato Amador lá no Rio Coral também. Porque tem quase todos os bairros da cidade. Não tem os bairros novos, assim, no Durval. Então, eu quero deixar aqui, pedir para a casa, se ela faça um ofício em nome de todos os vereadores, eu quero dizer, não, sem politicagem, que se faça pelo menos com os assinaturas, tudo aqui, que o prefeito olhe com mais
mais carinho sobre isso. E o outro, abaixo-assinado, que tem mais de uns 700 assinaturas aqui, é lá do postinho do Durval. Eles não aceitam que vai ser trocar o médico Elier Mazzi, se é que já não tirou entre hoje, parece que estava para tirar. Eles não aceitam essa reunião porque eles têm subacompanhante, todo mundo fazendo tratamento há anos com ele, e agora não sei qual é o motivo que ele vai ser transferido para outro, talvez, não desmerecendo a outro médico que vai no lugar. Mas eles estão acostumados com esse médico. Eles estão com eles lá, e eles fizeram aqui a assinatura, tá? E eu gostaria que também a casa fizesse o ofício em nome dos vereadores que puder ajudar, porque eu acho que a gente tem tudo junto. E além de ser junto, as assinaturas, o povo, a população junto, eu tenho a menor dúvida que a força é maior. Daí, Pela ordem, uma parte, Claudinho, pela ordem, pela parte. eu sugiro, Daí, que protocole isso na prefeitura com processo administrativo para que ele tramita nos órgãos, no gabinete, no departamento de saúde, para que realmente veja essa quantidade de assinatura e por que está tirando esse médico aí. Acho que é interessante, fica uma cópia com a Câmara, mas protocola um processo administrativo na prefeitura. Isso será feito através via mesa da Câmara, onde a gente faz os requerimentos, solicitando, junto com a cópia das abaixo-assinados, e encaminhar o chefe de gabinete para que possa tomar as providências. Vereador Urbina. Boa noite, Daí. Boa noite. Só para... Faço parte também, assino com você os dois projetos, e dizer que da tela, do alambrado, o dia que foi feita a Câmara itinerante lá, a casa já tinha feito um papel de requerimento, né? Então, como tinha assinatura, então, vem a fortalecer. E a respeito do Dr. Elier também, eu tenho pessoas que trabalham dentro do postinho também, só tenho elogios dessa pessoa, então também eu acho que faço as suas palavras, as minhas também, e dou todo o apoio aí que precisar. Obrigado. Eu agradeço a todos e conto com vocês. Obrigado. Mais algum inscrito? Vereador Rui. Senhor presidente, nobres colegas, auditório, o que ocupa essa tribuna hoje é para fazer um apelo, e eu acho que todos aqui devem saber que o senhor prefeito, ele está fechando a escola Professor Luci Teixeira da Cunha, ali no Parque das Nações, e está levando as crianças lá para o Durval. Ele pode fazer isso, é legal. Ele diz que é uma economia ali de 30 mil reais nesse fechamento dessa escola. Só que são 400 alunos, mais ou menos. E transporte para 400 alunos não é tão barato assim. E são alunos que moram no Santo André, são alunos que moram na Vila Trafani, na Vila do Sapo, São Lázaro. Então, vai ficar difícil para a criança em dia de chuva, por exemplo. Pegar o ônibus porque não tem nenhum ponto circular na cidade. Imagina para esse monte de criança. Então, deixo aqui o meu pedido, o meu apelo, para que não feche a escola. É uma economia, na minha opinião, desculpa a palavra, senhor presidente, burra, porque não vai agregar em nada. Obrigado. Mais algum vereador inscrito? Eu não vou fazer com as comissões, tendo em vista que foi solicitada a presença do comandante da Polícia Militar de São João do Boa Vista, o capitão Odair, e tive uma grata satisfação do coronel Nery permanecer. Então, eu deixo os trabalhos abertos para que se possa fazer a explanação dos senhores vereadores, ok? Eu vou suspender, vou deixar. Boa noite. Tudo bem, minha querida? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Capitão Odair, seja bem-vindo à Câmara Municipal. Coronel Nery, seja bem-vindo também à Câmara Municipal. Primeiramente, eu queria deixar registrado as
qualidades e as qualificações do Coronel Nery. Eu tive a grata satisfação de trabalhar com ele quase 19 anos, o qual eu fui motorista dele de viatura de tático móvel, comando de força também. Por várias vezes fizemos ações de rebeliões na cadeia municipal de São João da Boa Vista, em presídio de Casa Branca, e várias ações de integrações de posse também, e várias ações também cumprindo mandado de busca contra traficantes, não só de São João da região. Acredito que nós, e tenho a convicção, estamos muito bem servidos por esse profissional extremamente qualificado e gabaritado em termos de segurança pública, porque ele tem um conhecimento técnico e operacional. Não é um oficial, que nós sempre dissemos, atrás da mesa. É um oficial operacional, o qual conhece a necessidade e o tipo de operacionalidade que nós precisamos. Então, não só São João, mas como a região nossa, São João da Boa Vista, está em boas mãos de um profissional das mais altas pessoas qualificadas do estado de São Paulo, em termos de parte operacional. Então, o Coronel Nery, nós temos assim a satisfação de ter um profissional desse em nossa cidade, comandando nossa unidade. O Capitão Daí também sempre foi um oficial extremamente competente, o qual comanda São João da Boa Vista e mais 4 cidades, é o que é responsável do policiamento de nossa cidade, e o Coronel Nery comanda o batalhão das 16 cidades. Os senhores foram convidados a falar sobre a atividade delegada, sobre fiscalização do nosso município. O vereador Chaves, que solicitou a presença, ele está doente, não compareceu, mas eu deixo aberto para o senhor poder falar sobre essa competência de fiscalização. Depois da explanação do capitão e do senhor, coronel, nós vamos abrir as palavras para os vereadores para poder tirar dúvidas e perguntas sobre isso. Então, eu passo a palavra para o senhor. Muito obrigado pela presença do senhor e do capitão Odair. Boa noite, presidente. Boa noite, posso? Boa noite, senhores vereadores. É um prazer novamente estar aqui na Câmara Municipal de São João da Boa Vista, né? Eu queria dizer que o presidente, o Gerson, eu vou colocá-lo na condição de suspeito, né, dos elogios que ele trouxe aqui, porque realmente trabalhamos bastante tempo juntos, né? Enfrentamos muita coisa aí em viaturas da Polícia Militar. Foi um grande parceiro, era um policial militar linha de frente, né? Eu acho que na história do batalhão ele foi o único policial militar a fazer 2 flagrantes de homicídio no mesmo dia em Águas da Prata, né? Então, realmente ele ia atrás, levantava os dados, corria, pesquisava, né? E pouquíssimas foram as vezes de pessoas aí, criminosos presos que tiveram a prisão revogada ou reformada. Então o trabalho demonstrava uma boa qualidade, inclusive depois da apreciação do judiciário, né? Então, e eu vejo que o Gerson hoje, ele na missão de exercer aí o poder legislativo, ele o faz com o mesmo empenho, com a mesma dedicação que ele tinha na Polícia Militar, né? Tem, né? Porque ele é um policial militar reformado, ele não deixou de ser policial militar. Então, obrigado, Gerson, tá? Por todo o apoio, por toda a colaboração que você traz para nós. E a Polícia Militar aqui, há muito tempo, próxima da Câmara Municipal, aqui em São João da Boa Vista. Aliás, conversava hoje de tarde com um advogado de Poços de Caldas, que está fazendo um trabalho aqui junto a Conselho Tutelar, né? E ele falou que nunca viu um entrosamento tão bom entre os órgãos públicos em qualquer cidade que ele já prestou assessoria aí de Conselho Tutelar. E isso é uma realidade, né? São João da Boa Vista funciona bem porque os órgãos públicos se comunicam com facilidade. Essa é a verdade, né? E agora, com a presença de um policial militar aqui entre os vereadores, essa aproximação naturalmente acontece com mais facilitação, né? E estamos presentes, né? Disse numa entrevista para a TV União essa semana, que eu acredito muito no papel de uma polícia servidora,
Uma polícia que vai além da sua atribuição constitucional, né? Ela é uma polícia que vai cumprir a sua missão do policiamento preventivo, ostensivo, fardado, obviamente, mas uma polícia engajada na solução dos problemas da comunidade. Eu acredito muito nesse tipo de posicionamento. Tem coisas que fogem à nossa atribuição legal, eu não vou poder executar, eu não vou poder fazer, né, enquanto atribuição legal, mas a gente pode estar participando na busca de soluções para os problemas. Eu digo sempre aos meus colaboradores, nós não temos tempo para pensar no problema, nós temos que pensar na solução do problema. E eu acho que uma polícia servidora se faz dessa forma. É estar engajada com os outros órgãos públicos, é estar engajado com as forças vivas da sociedade e sempre estar trabalhando no sentido de buscar em conjunto solução para os problemas da sociedade e da comunidade. Eu acredito que essa é a maior força nossa, é pensar junto. É a maior força que nós, enquanto líderes de uma comunidade, cada um no seu cargo, mas líderes da comunidade, nós temos aí uma questão de pensar junto. E isso ajuda São João da Boa Vista, ajuda qualquer município. Eu queria dizer da satisfação de ter o comando da Polícia Militar ter acatado o nosso pedido para que o capitão Adair, que até pouco tempo era tenente, trabalhava aqui em São João, nos conhecemos trabalhando em Campinas, né, Adair? E vi a qualidade do profissional que ele era, ele veio pedir para vir para São João, deu certo a vinda dele aqui enquanto tenente. Aí, dentro da qualidade profissional dele, dentro de ser um oficial também em linha de frente, operacional, voltado ao lado de gostar de estar na rua, né, entendemos que ele teria o perfil bom para trabalhar na cidade de São João da Boa Vista. Fizemos o pedido ao comando da instituição, quando da promoção dele, e o comando acabou acatando o nosso pedido, e o capitão Adair hoje ocupa o comando da primeira companhia, na cidade de São João, congrega mais 3 municípios, em substituição ao Bergamasco, que foi promovido a major, e que também nós pedimos a permanência dele aqui como coordenador operacional do nosso batalhão, e o 24º Batalhão, por estar em São João da Boa Vista, por São João da Boa Vista ser uma cidade diferenciada, né, nessas vinculações dos problemas, o 24º Batalhão também ocupa uma posição interessante dentro da instituição Polícia Militar, e os nossos pedidos acabam sendo atendidos, né? Então, queria agradecer também, viu, Adair, a sua disponibilidade de estar conosco aqui e principalmente estar trabalhando ao nosso lado. É uma grande honra ter um oficial do seu gabarito trabalhando na nossa equipe. Com a licença do presidente, eu queria passar a palavra para o capitão Adair, para ele dar um panorama da atividade delegada, como está funcionando atualmente, tá? Depois eu vou dar um panorama em cima de alguns aspectos da pauta de hoje que me foram passados, um panorama mais da questão estratégica e institucional, e posteriormente, conforme o nosso presidente colocou, a gente tenta sanar algumas dúvidas, aquilo que não for possível a gente vai pesquisar, né, em cima do assunto para trazer a resposta a contento. Boa noite, senhor presidente, coronel, demais vereadores presentes, público em geral, funcionários da Câmara. Me sinto lisonjeado em ter sido convidado e estar aqui nessa nossa noite, nessa nossa sessão. Obrigado pelas palavras, coronel Nery, o qual eu sempre tenho como referência e não escondo que é um dos oficiais exemplos que eu tenho nesses 16 anos aqui de Polícia Militar. Aqui são quase 7 anos, né, no 24º Batalhão. Mas é uma honra, um orgulho trabalhar com o senhor também. Ok? Bom, de forma bem sucinta, a atividade delegada aqui em São João da Boa Vista, como está funcionando, até para dar total transparência, né, que é uma das nossas filosofias de trabalho. Atividade delegada, segunda a sábado, nós temos uma viatura
com 2 policiais, abre-se 2 vagas para 2 policiais operarem numa viatura operacional para atividade delegada. Esses policiais trabalham num horário de acordo com a nossa demanda, ok? Temos o PAC, Posto de Atendimento ao Cidadão, lá no DR, próximo à Vila Seca, né, Vila Rica, na Praça Isaura. E lá a gente tem 2 policiais militares também, trabalhando de segunda a sábado. Um trabalha das 8 às 16 e o outro das 15 às 23 horas. Ok? Esses policiais, eles estão lá prestando o serviço, né, de atendimento ao público e o serviço também de fiscalização. No caso, uma das atribuições de atividade delegada, que o coronel acredita que vai estar explicando, né, melhor, é a fiscalização de mototáxi. Então, eles têm ali um dos deveres, né, desse policial que está lá fixado no PAC, é a abordagem a motocicletas. A viatura, com esses 2 policiais, ela já tem uma maior mobilidade. Tá? São turnos de 8 horas, tanto da viatura como, já dito, né, o pessoal lá do PAC, e ela já tem outras atribuições, que acredito também que dentro da parte do contrato, né, aliás, do convênio de atividade delegada, entre o Estado e o município, o coronel vai explicitar. Tá? Caso o senhor deseje, comando, eu já posso falar também quais são as atividades, né? Tranquilo. Uhum. Certo, né? As atribuições: fiscalização de mototáxi, motofretista, situação de alvará em bares, lojas de conveniência, estabelecimentos congêneres, ok? Essas são as atribuições principais. Tem até o rol aqui, se os senhores quiserem. Posso ler aqui a cláusula primeira, porque isso aí eu acredito que a maioria aqui tenha dúvidas quanto ao rol de atividades, ok? Então está lá a cláusula primeira, né, do objeto do convênio, né, da atividade delegada. O presente convênio tem por objeto a conjugação de esforços visando a fiscalização de comércio ambulante, funcionamento de estabelecimentos comerciais, entre parênteses, bares, lanchonetes, restaurantes, lojas de conveniência, boates e congêneres, do uso dos passeios e das vias públicas, da emissão de ruídos provenientes de aparelhos de som instalados em veículos e da atividade de mototaxista e motofretista, com emprego de policiais militares. Ok? Então, essa aqui é a relação de funções que o nosso policial, que se escala voluntariamente para a atividade delegada, ele exerce. Essa é a competência legal, né, baseada aí nesse convênio entre Estado e município. Ok? Cabe aqui lembrar, né, que eventualmente nós não temos esses policiais de serviço porque ele é voluntário, ou seja, no horário de folga dele, ele vai se escalar para estar tirando esse serviço, né, para estar realizando e prestando esse serviço de atividade delegada essa competência, né, que tem essa competência de fiscalização aí por parte, né, da prefeitura. Tá, ok? Então, eventualmente, tem policiais que não se escalam. Vai depender muito do interesse do policial. Ok? Então, não é sempre, né, todos os dias lá que são abertas as vagas, que a gente vai ter esse preenchimento de vagas da atividade delegada. Ok? De forma breve e sucinta, é esse o formato da atividade delegada por parte da Polícia Militar aqui na cidade de São João da Boa Vista. Eu tenho dados estatísticos aqui de produtividade, se os senhores quiserem saber, depois a gente pode estar explicando aí, né, dando total transparência aos dados também. São números, né? Se alguém quiser, também na hora que for aberta a palavra aqui, a gente presta essa informação. Tá ok? Bom, vamos então agora num posicionamento técnico e histórico da atividade delegada, né? Estamos aqui conversando com legisladores, né? Então vamos ao aspecto histórico. A cidade de São Paulo tinha um problema muito sério ali na região da 25 de março, né? Estudando o assunto, estudando a Constituição Federal, estudando o Pacto Federativo, né? Chegou-se a uma conclusão da possibilidade do uso de agentes públicos, agente no sentido lato, né, envolvendo aí agentes civis e militares, a possibilidade do uso de agentes públicos de um determinado ente federativo por outro ente federativo mediante o pagamento dessa hora trabalhada. Em cima desse estudo positivado, passado tanto pela Procuradoria do Estado, passado pela assessoria jurídica do Palácio dos Bandeirantes e passado pela assessoria jurídica da Prefeitura de São Paulo,
criou-se um convênio que recebeu um apelido de atividade delegada. Por que esse apelido de atividade delegada? Porque você faz uma delegação de atribuições de um ente federativo a outro ente federativo, aos agentes do outro ente federativo. Tá? Na verdade, o nome correto é um convênio de compartilhamento de atribuições. Né? O ente federativo que está cedendo ou que está delegando, né, a atribuição para funcionários do outro ente, estamos falando aí entre Estado e município, o ente federativo que delega, ele não perde a sua competência. Tá? Ele não abre mão da sua competência fiscalizatória, da sua competência do poder de polícia, da sua competência de organização social. Tá? Mas ele delega, ele compartilha essa competência com agentes públicos do outro ente federativo, desde que você não atrapalhe o andamento natural do serviço do ente federativo que está recebendo a delegação, né, é plenamente possível. Isso deu certo, se expandiu na zona centro de São Paulo, se expandiu para outras regiões da cidade de São Paulo e acabou se expandindo também para as prefeituras do interior do estado. Em que sentido? No uso de policiais militares para exercer ações fiscalizatórias da prefeitura, né, desde que haja uma certa vinculação entre essa ação fiscalizatória da prefeitura e os aspectos de segurança pública. Tá? Então, por exemplo, a fiscalização de mototaxista ou motofretista vai interferir na segurança do trânsito. A fiscalização do alvará de bares e afins vai interferir na questão de comercialização de bebida alcoólica para menores, vai interferir no excesso da venda de bebidas alcoólicas, a questão do alvará de funcionamento de bares, né, a partir do momento que em São João da Boa Vista fixou-se um horário para que bares e afins tenham o seu funcionamento, isso interfere no aspecto de segurança pública, na questão de acidentes de trânsito, pessoas embriagadas, etc. Dentro desse quadro, fixou-se então o convênio entre a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e a Prefeitura de São João da Boa Vista, através de um convênio de atividade delegada ou de compartilhamento de atribuições. Tá? A partir daí, os policiais militares que trabalham em São João da Boa Vista têm competência para exercer atos fiscalizatórios, tá, de poder de polícia municipal, né? Toda vez que você exerce um ato fiscalizatório, você está exercendo a função do poder de polícia, não da polícia, né? De polícia. Então, os policiais militares receberam da Prefeitura de São João da Boa Vista, mediante uma autorização legislativa, tá? Inicialmente, né, houve uma lei autorizando o Executivo a conveniar com o Estado. Então, tem a autorização legislativa, e a partir daí, fixado o convênio, os policiais militares passaram a contribuir na fiscalização das ações municipais. Tá? Por que a importância da atividade delegada? Primeiro, a Prefeitura não tem uma quantidade de fiscais suficiente para atender a demanda do próprio tamanho da cidade, e isso é público e notório. O outro aspecto, quando eu coloco o policial militar de modo ostensivo na via pública, quer ele esteja funcionando na atividade natural de polícia, né, polícia ostensiva, quer ele esteja trabalhando na atividade delegada, ele está presente, caracterizado, utilizando o uniforme da Polícia Militar, utilizando a viatura da Polícia Militar, o armamento da Polícia Militar. Então, pelo próprio conceito de policiamento ostensivo, aquela pessoa fardada é reconhecida de relance por qualquer cidadão como a presença de um policial militar ali. Isso ampliou a ostensividade da Polícia Militar. Né? Eu costumo dizer que a atividade delegada é o famoso jogo do ganha-ganha. Ganha a Prefeitura porque amplia o seu quadro de fiscais, vamos colocar isso entre aspas, né? E ganha a Polícia Militar porque você tem um maior número de policiais militares no policiamento ostensivo, tá? E ganha o policial militar, que ao invés de estar fazendo bico
em porta de loja, porta de farmácia, em festa, em clubes, etc., né? Ele está fazendo uma atividade extracorporação devidamente autorizada e regulamentado pelo Estado. Ou seja, ele tem todo o amparo legal, todo o amparo legislativo, inclusive previdenciário. Tá? Se ele sofreu um acidente, ele tem um amparo previdenciário na questão de uma lesão incapacitante, ou até mesmo a família fica amparada na questão da morte do policial militar. Então ele tem todo o amparo, inclusive previdenciário. E o outro aspecto é que cabe ao poder público municipal, único e exclusivamente, o pagamento da hora trabalhada. Qualquer eventualidade havida com esse policial militar no turno de serviço da atividade delegada, reporta ao Estado qualquer tipo de apuração. Tá? Um acidente com a viatura. Quem vai tocar a sindicância do acidente da viatura é o Estado. Quem vai arcar com os danos dessa viatura, se o policial militar for culpado, é o Estado. Né? Se houver uma lesão desse policial militar, quem vai arcar com isso é o Estado. A prefeitura cabe única e exclusivamente o pagamento da hora trabalhada, que estão os valores aí fixados no próprio termo do convênio e do plano de trabalho que acompanha qualquer convênio. E a limitação que nós temos é o que está exatamente na cláusula primeira do convênio. Tá? Ou seja, nós temos que atuar enquanto atividade delegada, única e exclusivamente nas leis municipais, as quais o município nos compartilhou essa atribuição. Qualquer lei nova que venha a surgir, qualquer posicionamento aqui do legislativo com a devida sanção do executivo, nós temos que fazer um aditamento ao convênio. Tá? Para que a gente esteja trabalhando legalmente. Ou o agente público estará praticando um ato para o qual ele não é competente, portanto o ato se torna nulo. Certo? Então qualquer alteração legislativa, me parece, pelo que me foi passado na pauta antecipada aí do assunto de hoje, né, me parece que uma das dúvidas que mais recorrente seria essa. Né? Então, qualquer lei que seja devidamente aprovada aqui por essa casa e sancionada pelo prefeito, necessita haver, então, um aditamento do convênio para que a gente possa, então, passar a exercer a fiscalização em cima dessa nova delegação. Tá? Em rápidas palavras, é assim que funciona a atividade delegada. Né? Nós temos todo o controle estatístico, como o capitão Adair falou, da produtividade dos policiais militares atuando na atividade delegada. Nós conseguimos, em São Paulo, viaturas da Polícia Militar. A Polícia Militar, só abrindo um parênteses, a Polícia Militar ela trabalha com uma coisa chamada quadro de fixação de frota. Tá? Ou seja, existe uma distribuição de toda a frota da Polícia Militar por município no estado de São Paulo. Certo? Essa fixação, ela amarra e impede que eu tenha viaturas excedentes no meu quadro. Né? Quando se iniciou a atividade delegada em São João da Boa Vista, houve um trabalho à época do Coronel Monteiro, e nós fomos a São Paulo discutir lá e tal, como o convênio prevê que é a Polícia Militar que provê o homem de recursos para trabalhar, nós conseguimos ficar com algumas viaturas em situação de viaturas excedentes na cidade de São João da Boa Vista, única e exclusivamente para ser utilizada pela atividade delegada. Tá? Então, montamos uma estrutura para que a atividade delegada funcionasse sem solução de continuidade. E reforçando o que o capitão Adair posicionou, como é a utilização desse agente público no seu momento de folga, tá? Porque a atividade delegada não pode interferir na rotina ordinária da Polícia Militar. Como é a utilização desse agente no seu momento de folga, ele é voluntário a entrar no sistema e se escalar para o serviço. A partir do momento que ele se escalou para o serviço, ele aderiu ao serviço e responde por seus atos
como se ele tivesse no serviço ordinário da Polícia Militar. Tá? As responsabilidades, né, as 4 esferas da responsabilidade recaem sobre ele como um serviço normal. Tá? A esfera penal, civil, administrativa e improbidade administrativa, que é uma 4ª esfera segundo a doutrina mais moderna. Né? Então, o policial militar ele atua revestido do seu poder de polícia, tá? E amparado pela legislação municipal. O que ele não pode exercer atos fiscalizatórios de cunho municipal que não estejam constantes do convênio. Aí eu estou fugindo da competência que foi atribuída para o policial militar naquele turno de serviço. Em rápidas palavras, até acho que me alonguei um pouco, mas em rápidas palavras, o mecanismo da atividade delegada é esse. Né? Então, passaria a palavra aqui ao presidente. Ok. Vereadores? Vereador Vic. Boa noite, Coronel Nery e Capitão Odair. Em primeiro lugar, eu queria complementar as palavras do meu presidente em relação a, posso dizer a você, Coronel Nery, pela amizade, pela admiração que tem pela sua família. E eu posso dizer que sinto muito feliz em fazer parte do hall de amigos do seu pai, a qual eu acompanhei desde o princípio da vinda dele para São João da Boa Vista, e na oportunidade eu já fazia parte do Legislativo e depois do Poder Executivo, e pude acompanhar de perto o trabalho do seu pai na longa e vitoriosa carreira dentro dos quadros da gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então fico muito contente em ver hoje você fazendo parte do comando do 24º Batalhão, qual seu pai foi também um dos comandantes. E queria aproveitar essa oportunidade de você estar aqui hoje presente, de poder fazer algumas perguntas com relação à segurança de São João da Boa Vista. Gostaria de saber, Coronel, eu acho que a você, ou se não ao capitão, se hoje o número de São João da Boa Vista dos efetivos da Polícia Militar é suficiente para que desenvolva um trabalho de segurança dentro das qualidades que São João sempre teve. Porque nós sabemos que hoje o número de delegados e investigadores que tem na Polícia Civil é muito aquém do que tinha num período lá atrás, quando eu fazia parte do Poder Executivo da nossa cidade. Então eu gostaria de saber se hoje a Polícia Militar também sofre essas consequências. Bom, eu vou posicionar uma coisa de outra instituição muito superficialmente, até porque não tenho grande conhecimento de causa para falar, né? Mas o que a gente sabe, e isso é público, a Polícia Civil ela tem um grande número de policiais que estão chegando ao final de carreira, estão se aposentando, né? E houve uma certa dificuldade, aí eu não sei aprofundar o assunto, com relação a concursos para a contratação de novos policiais civis. Pelo menos é a notícia que eu tenho, né? Estou aqui vendendo peixe pelo mesmo preço que eu comprei, né? A Polícia Militar ela tem um ritmo de reposição de efetivo um pouco mais... a frequência é mais exata, vamos dizer assim. Anualmente a gente tem concursos, tanto para soldados como para oficiais da Polícia Militar. Temos uma defasagem na Polícia Militar hoje no Estado em torno de 9% do efetivo. Tá? Isso em termos de defasagem, sem contar aqueles policiais militares que estão afastados do serviço operacional por questões de saúde e outros motivos. Mas, em termos de defasagem, no Estado nós temos hoje uma defasagem aproximada de 9%. O que
O atual comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Nivaldo César Restivo, tem feito um trabalho junto à diretoria de pessoal para que essa defasagem seja equilibrada, tá? Ou seja, que o cobertor fique do mesmo tamanho para todo mundo, né? Então, ele acabou com a história do primo pobre e do primo rico, né? Então, nós temos em São João da Boa Vista hoje uma quantidade de policiais militares que atendem à demanda de ocorrências da cidade, tá? Eu não tenho mais algumas gorduras que eu tinha no passado, certo? Então nós tínhamos policiais militares que faziam travessia de estudantes na hora de entrada e saída de escolas, com o policiamento ostensivo a pé, o Gerson lembra disso, né, dessa fase. Eu tinha aí policiais militares que faziam policiamento ostensivo a pé nas ruas mais comerciais da cidade. Então essas gorduras a gente não tem mais, até porque o Estado também não suporta e a linha de um bom tempo vem no sentido de fazer mais com menos, né? E é a realidade de qualquer administração pública hoje. Te falar que falta policial militar em São João da Boa Vista, falta a quantidade do que está previsto em lei, né? O nosso quadro não está completo, mas a defasagem nossa em São João da Boa Vista está abaixo de 9%. Ou seja, eu estou até um pouco melhor do que outras localidades do estado, inclusive do meu próprio batalhão das outras cidades, né? Então, atende a minha demanda? Atende. Eu consigo atender a comunidade de acordo com a resposta ao telefone 190? Consigo. O que eu não tenho é a questão alguns serviços que a gente conseguia prestar no passado, né, que hoje eu não tenho mais como executá-lo na mesma quantidade que eu executava antes. Tá? Então eu tenho alguns pontos críticos em termos de entrada e saída de alunos, onde a ronda escolar acaba suprindo, né? Nós tivemos um problema sério aqui no batalhão com relação ao quadro de tenentes, né? Chegamos a trabalhar com 3 tenentes para 16 cidades e numa estrutura hierarquizada, né, e piramidal como é a Polícia Militar, isso acaba gerando uma defasagem em termos do funcionamento da engrenagem, né? E recentemente nós recebemos 5 oficiais, 5 tenentes recém-formados da Academia do Barro Branco, né, que está nos ajudando enormemente na questão do gerenciamento do policiamento ostensivo, não só em São João, como também nos outros 15 municípios. Eu tenho hoje a necessidade de receber mais efetivo? Necessidade não. Tá? É óbvio que eu gostaria de estar com o meu quadro completo. Que comandante não gostaria de estar com o seu quadro o quadro fixado em lei, né, devidamente completado de sargentos, cabos, soldados, né? É claro que isso colocaria a gente num patamar um pouquinho melhor em termos de policiamento ostensivo. Mas a gente tem conseguido trabalhar, tem conseguido bons resultados, né? Os índices criminais em São João da Boa Vista estão extremamente controlados, né? Eu às vezes me pergunto, ou a subnotificação é muito grande, ou tem gente gerando um pavor à toa, né? Porque sexta-feira passada, no final do expediente de sexta-feira, eu fui verificar a quantidade de furtos havidos no mês de outubro em São João da Boa Vista até sexta-feira, né? Furtos das mais diversas naturezas, estabelecimento comercial, residência e tal. Eu tinha registrado no sistema da Secretaria de Segurança Pública 9 furtos até sexta-feira passada, na cidade de São João. Então, ou existe uma subnotificação muito grande, ou existe gente querendo pintar o terror na cidade, um terror que não existe. Mas eu tenho condições de atender a demanda da cidade hoje com o efetivo que eu tenho? Tenho. Tá? Tanto que o batalhão de São João da Boa Vista, ele se destaca na manutenção dos índices
na manutenção dos índices criminais, na produtividade dos policiais militares. É óbvio que hoje o policial militar, em qualquer lugar do Estado, ele tem que se desdobrar muito mais para fazer o mesmo serviço, né? Mas isso acontece, tanto que o Batalhão de São João da Boa Vista é premiado todo ano no Prêmio Polícia Militar de Qualidade. O Batalhão de São João da Boa Vista é premiado. Estamos aí esse ano muito perto de receber o grau ouro do Prêmio de Qualidade. Vamos aguardar as análises dos técnicos, mas estamos perto. Coronel, eu gostaria também de fazer uma nova pergunta, e devo dizer que houve uma mudança de atendimento na Polícia Militar do 190. No meu modo de entender, e também faço isso como um testemunho, que eu precisei também, um problema que eu tive de um acidente aqui em São João da Boa Vista, de poder pedir, solicitar 190, né, para a polícia exército presente, e tive muita dificuldade, porque você se encontra naquele momento ali de, talvez numa emoção, e de chamar 190, e a pessoa que estava do outro lado da linha não conhecia a cidade, não sabia onde eu estava. No final eu precisei ligar na minha casa e mandar uma pessoa vir até aqui a cabine da Polícia Militar para poder chamar que é muito mais fácil. Eu gostaria de ouvir as suas declarações com referência a esse 190. Numa possibilidade, eu sei que isso aí é em termos de Estado. Por que houve essa mudança e de quem partiu essa mudança da Polícia Militar do 190? Nós precisamos, por exemplo, 190 em São João da Boa Vista é atendido, eu acho que em Limeira ou Campinas, Piracicaba. E por que não em cada cidade? Essa mudança foi superior da Secretaria de Segurança ou foi da Polícia Militar? A mudança foi da Polícia Militar. Então vamos lá. Primeiro, a Polícia Militar está usando um padrão internacional de atendimento emergencial, né? Acaba-se com a história da pessoa do João, né? Vamos, nomes hipotéticos. O João ligar no 190 para falar com o soldado Joaquim, né? E falar: o Quinzinho, tem um problema aqui no bar do Zé, que fica na esquina, né? Então isso acaba, tá? Até porque eu tenho que ter um controle de gestão muito maior do que eu tinha no passado. Então, a Polícia Militar utiliza um padrão de atendimento emergencial internacional, né, onde eu acabo com pessoalismos, inclusive até para cumprir um preceito constitucional da impessoalidade, né, nos atos públicos. Eu acho interessante que a gente é contestado diariamente a respeito dessa mudança do 190, e o SAMU, que faz a mesma quantidade de perguntas, não recebe essa contestação, né? Por que o SAMU te faz uma série de perguntas para liberar uma viatura do SAMU para ir atender o acidentado, e ninguém contesta esse posicionamento do SAMU, mas contesta a Polícia Militar, que alterou para um padrão internacional de atendimento. O atendimento regionalizado é um investimento muito alto em termos de tecnologia. O atendimento acontece em Piracicaba. No mesmo tempo em que o atendente está digitando a ocorrência em Piracicaba, o meu despachador em São João da Boa Vista está recebendo em tempo real o relato daquela ocorrência, tá? Porque vem via pacote de dados. E o despacho da viatura, por enquanto, acontece por aqui, porque eu ainda tenho uma rede de comunicação analógica, que até o começo de 2018, essa rede passará a ser uma rede digital, criptografada, e aí a rede digital usa um outro patamar de frequência, então, inclusive, os despachos acontecerão na cidade de Piracicaba. Tá? Para os senhores terem uma ideia, as viaturas do litoral norte são despachadas de São José dos Campos. Né? Para quem conhece um pouco aí o interior do estado, as viaturas da cidade de Piraju, já perto da divisa com o Paraná, são despachadas da cidade de Sorocaba. Né? E esses Copons regionalizados, eles têm um suporte técnico
inclusive para apoio de outros Copons. Tá? Ou seja, se o Copom de Campinas entrar em colapso por alguma razão, o Copom de Piracicaba assume as cidades pertencentes a Campinas e assim por diante. Aconteceu em Araçatuba, né, recentemente, teve uma ação lá do explosão lá de uma empresa de transporte de valores, e um dos atos dos queridos e perfumados cidadãos, né, foi colocar fogo numa carreta na porta do quartel. Esse fogo acabou queimando toda a fiação de entrada da comunicação no quartel, e o Copom de Araçatuba ficou mudo. Aí o Copom de Rio Preto assumiu todo o atendimento 190 até que o Copom de Araçatuba fosse consertado. Então, a segurança do despacho centralizado é muito maior. Tá? Existe um desconforto para o cidadão interiorano no início, até que se adapte à nova realidade. Né? Existe esse desconforto, sim, porque perde-se a questão de pessoalidade, mas essa perda da questão de pessoalidade, o custo-benefício é muito maior, né? E eu costumo dizer que eu deixar um policial militar para atender o 190, eu tenho ali o telefonista mais caro do mundo. Né? É fora de propósito eu pagar um salário de soldado para uma pessoa que passou 52 semanas numa escola de formação atender telefone. Né? A cidade de São Paulo, o Copom São Paulo, né? Você que está direto em São Paulo, te faço a proposta de visitar o Copom São Paulo. É o maior centro de operações de polícia militar da América Latina. Né? Suporta a cidade de São Paulo e a Grande São Paulo num único centro. E hoje o atendente lá, ele já nem é policial militar mais. Ele já é terceirizado. O atendente já é terceirizado. Se me permite uma parte? É isso que eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência. Se não há possibilidade de colocar um civil para fazer esse atendimento? No Copom regionalizado, sim. Até porque eu não consigo ter tecnicamente falando, eu não consigo ter um suporte picado, vamos dizer assim, com rede criptografada. Tá? Até porque cada canal criptografado é pago para a Anatel e não é barato. Então, cada linha, cada frequência criptografada ela é paga, isso é contratado pelo Estado, pela Anatel, e não é muito barato a contratação desse serviço. Então, o uso da tecnologia vem para a gente otimizar os recursos humanos. Né? É um caminho sem volta, tá? E daí para frente outros caminhos estão acontecendo no sentido de o processo judicial já é totalmente eletrônico, já se pensa e se caminha na busca do inquérito policial eletrônico, né? A chamada, alguns doutrinadores aí já falam da administração ou a sociedade sem papel, né? Então esse é um passo e esse pessoalismo, né? Na comunicação emergencial acaba até mesmo porque muita gente se utilizava erroneamente do telefone 190, né? Então isso é mais uma forma de controle. E eu gostaria de aproveitar o gancho, Vicky, da pergunta para passar uma orientação, tá? Como nós estamos na divisa de Estado, existem situações em que ao ligar o 190 acaba caindo na Polícia Militar de Minas Gerais, principalmente quem está na zona rural. Tá? Isso é um problema técnico da operadora de telefonia celular, isso não é um problema técnico da Polícia Militar. Tá? A operadora é que tem que solucionar esse problema, porque ela é que tem que direcionar a sua ligação, da onde você está, para o 190 correto. Né? Porque 190 é um número das polícias militares do Brasil inteiro. Tá? Então, é a operadora que tem que cuidar disso. Como é que, se acontecer um fato dessa natureza, eu deixo aqui duas orientações. Primeiro, por favor, nos procure, comunicando o evento, para que a gente, através do nosso centro de telecomunicações, possa estar acionando a empresa prestadora de serviço
né, fazendo um processo sancionatório à empresa, porque consta do contrato feito da Polícia Militar com a empresa principal, que é a Vivo, né, isso veio da Telefônica, transmutado para a Vivo, consta do contrato que a empresa tem que resolver esse problema. Tá? Então é feita uma notificação para a empresa por força do contrato administrativo. E, por outro viés, o cliente da empresa, de qualquer operadora, seja ela Oi, Vivo, TIM, Nextel, as operadoras que tem aí no Brasil, tá? Caso se suporte numa situação dessa, façam a reclamação via Anatel na condição de consumidores. Tá? Eu estive em São Paulo participando de uma reunião para buscar soluções para esse problema, tá? E a orientação dada em São Paulo é essa. Qualquer eventualidade dessa, vamos comunicar via Polícia Militar para notificação da empresa prestadora de serviço. E o cliente da operadora também fazer a sua reclamação via Anatel de desvios inadequados da ligação 190. Pedro Acan. Boa noite, é um prazer tê-los aqui. Sempre bom ter informação. Comigo são duas inquietudes que eu gostaria que você comentasse. Aproveitando o seu gancho de dizer que nós temos que avisar, notificá-los quando acontecer. E na hora que acontece o problema e está dando esse desvio, como o cidadão deve agir? O desvio da operadora? Da operadora. Você está necessitando, não consegue, existe um número opcional que você possa entrar em contato? Não. Esse 190 vai cair em algum lugar, tá? Mesmo que seja na Polícia Militar de Minas Gerais. Nós temos uma proximidade muito grande com a PM de Minas aqui na nossa região, né? É só passar os dados corretos do que tá acontecendo, e o policial de Minas Gerais vai entrar em contato conosco, tá, para a gente poder demandar uma viatura para essa ocorrência. Pode continuar fazendo? Pode continuar, só se atender lá em Minas, né, é só posicionar, eu estou falando de tal cidade, infelizmente o 190 caiu errado, tal, tá, e ele vai transmutar essa ocorrência para nós. Tá? Só posicionando uma situação real dessa questão de ligação, não é porque a ligação foi, o 190 hoje está em Piracicaba, que acontece esse fato de celular cair em 190 errado. Tá? Mesmo que o 190 continuasse aqui em São João, como já acontecia anteriormente, dependendo de onde eu estivesse na cidade, poderia incorrer nessa falha. Eu mesmo tive uma situação, um acidente de trânsito no quarteirão de baixo aqui, descendo a rua ali da prefeitura, no quarteirão de baixo, um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto. Daqui do centro da cidade eu liguei, o 190 ainda funcionava por cidades, caiu em Aguaí. Tá? Aí, né, falei, opa, peraí. Né? Mas aí o pessoal de Aguaí transmutou a ocorrência para cá. Então o caminho é esse, tá? E bombardear a Anatel de reclamações até que isso seja resolvido. É um calcanhar, um tendão de Aquiles que nós temos aí, tá? Mas não é pelo fato das ligações estarem regionalizadas em Piracicaba, não. Isso é um problema da operadora. Muito obrigada. Esse era o primeiro, eu vi que já tinha perguntado, era a mesma pergunta. Segundo, a respeito da atividade delegada, como ela pode ser efetuada no centro da cidade? Vários munícipes têm nos procurado e têm falado do problema sério que se encontra os finais de semana aqui no centro da cidade, Praça Joaquim José, Avenida Dona Gertrudes, Praça Armando Salles, com grupos de jovens, muitas vezes mexendo com droga, às vezes brigando, tendo brigas enéricas, pessoas não conseguindo chegar nas suas próprias casas. Então, algumas pessoas, pelo menos a mim, procuraram, eu sei que procuraram os meus colegas também, porque estão se sentindo acuados. Eles estão se sentindo sem poder sair de casa nos finais de semana e sem uma ação.
A atividade delegada, ela pode operar em qualquer região da cidade, desde que haja campo para a atuação dela. Tá? Então, aqui no centro da cidade, ela atuaria na questão de fiscalização de bares e afins, lojas de conveniência, etc. Durante a noite, né? Durante o dia, a fiscalização aí de mototáxi ou motofretista. No final de semana passado, nós iniciamos uma ação da Polícia Militar aqui no centro de São João da Boa Vista, inclusive contando com o efetivo da administração e contando com o efetivo de outros municípios para reforçar aqui, e vamos repetir essa operação outras vezes, né, no sentido de tentar trazer aí um pouco mais de conforto, um pouco mais de tranquilidade para a frequência, né, de famílias aí no centro da cidade. Nós tivemos um problema muito semelhante em Tambaú, e participando de algumas reuniões lá em Tambaú, chegamos à conclusão de que há necessidade de uma presença mais efetiva do poder público municipal nesses pontos onde esse tipo de comportamento acontece. Tá? Então, o que foi feito lá em Tambaú, e pelo menos o que eu fiquei sabendo, a experiência foi muito positiva. A prefeitura acabou desenvolvendo programas, né, eventos, na praça, voltada a famílias, voltada a crianças, né, e aos poucos o poder público foi retomando o espaço público com apoio da Polícia Militar, o policiamento durante o evento, né, para evitar confusões, mas houve uma ação coordenada aí entre polícia e poder público municipal para ir retomando o espaço em favor da família, né, e acabou dando certo. Aqui em São João, iniciamos aí no final de semana passado essa atividade aqui no centro. Nós temos outros 3 pontos complicados nesse sentido, que é a pista de skate ali no Santo Antônio, o McDonald's e a Avenida Durval Nicolau, né? Que também estamos tentando atender esses pontos com essa natureza de problema, né? O que eu falei, a gente não pode ficar pensando no problema, tem que pensar na solução. Né? Então existem algumas ações nossas que estamos fazendo, mas a Polícia Militar sozinha não vai dar conta de resolver esse problema, tá? Vai ser uma briga de gato e rato infinita, né? A gente vai estar presente, nós vamos sair, esse público vai voltar e assim por diante. Então precisamos de uma ação conjunta entre Executivo Municipal, Legislativo Municipal, né? Deixo aqui uma ideia para os legisladores pensarem, né? Por que não proibir a ingestão de bebida alcoólica em via pública na cidade de São João da Boa Vista? Seria uma grande solução, né? Porque o grande problema hoje é a facilidade de acesso à bebida alcoólica e os grupos que se reúnem com isopores, né? Vodka em garrafa de plástico da melhor qualidade, lógico, né? E refrigerante, e ali ficam e aí ingere bebida alcoólica e urina na porta da casa dos cidadãos e assim por diante. Então, já houve, pelo que eu estou sabendo, tem um projeto de lei aí, né, apresentado com relação a entorpecente, né? Aí é com relação a drogas ilícitas, né? Que é um primeiro passo, tá? Mas, infelizmente, nós temos um público de uma determinada faixa etária que não sabe se comportar, né? Eu não sei aonde que perdeu a mão, né? Mas nós temos um público de determinada faixa etária que não sabe se comportar, né? Então a gente acaba tendo que endurecer a fiscalização em cima desse público, tá? Iniciamos uma ação aí no final de semana passada, a Patrícia viu, né? Pretendemos continuar com essa conduta, com essa postura aí nos próximos finais de semana. Vai resolver o problema? Não, não vai. Vai minimizar, né? Ou a gente tem uma conduta unificada entre os órgãos estaduais e municipais, tá? Mas assim, é o jogo da bexiga. Eu vou apertar de um lado, eles vão para o outro e assim por diante, tá? Mas a gente está tentando
minimizar essa situação no centro da cidade e retomar o centro da cidade aí em prol da família. É o que eu falei, né? Eu quero tentar fazer um comando de uma polícia participativa, de uma polícia servidora, né? E buscar as soluções dos problemas. Tivemos problema lá no passado aí, né? Lá nas repúblicas, né? E pensamos numa solução conjunta e funcionou muito bem, né? Funcionou muito bem, né? Então, com o apoio da Ana Flávia e tal. Então, eu acho que a gente precisa ir imaginando soluções, né, para essa situação. Sim, por que não? Talvez uma audiência pública em que chamássemos a população para nos ajudar a resolver esses problemas, né? Sim. Dar soluções. Mais algum vereador? Vereadora Patrícia. Eu gostaria de cumprimentar, né, e agradecer a presença de vocês, cumprimentar o trabalho, né? Eu vi nesse final de semana a Polícia Militar na avenida, de forma ostensiva, cuidando, que eu acho muito importante essa questão do cuidado com a população, e eu me senti muito mais protegida, e, enfim, eu estava na avenida e cumprimento o trabalho de vocês. Em relação a esse domingo, né, houve uma matéria no Fantástico a respeito da questão de contingente de policiais. Eu não sei se os colegas assistiram, e que isso tem se refletido no país inteiro. Não é uma questão do estado de São Paulo, mas é uma questão do país inteiro. Essa redução, né, no número de policiais aqui que foi relatado, ela contribuiu, houve um aumento no número de casos. Eu sei que foi colocado, né, que ela atende, mas houve um aumento no número de casos. Estatisticamente, isso se refletiu em relação à Polícia Militar. Porque em relação à Polícia Civil, o que a gente vê é a dificuldade na solução de casos, porque ela é investigativa. Sim. Né, e isso nós estamos sentindo que, infelizmente, a gente acaba não conseguindo solucionar os casos. Quando tem flagrante, tudo bem, mas quando não tem flagrante, a incidência, a porcentagem... Sim. E a gente sempre teve, São João sempre teve uma polícia civil também de muita qualidade, de investigação, e a gente sente isso e a população sente. Mas houve um aumento, estatisticamente, nos casos, por essa redução da contingência de pessoas que houve a redução em São João? Você fala em termos da Polícia Civil ou Não, da Polícia Militar. Da Polícia Civil, a gente sabe que há a falta da solução dos casos. Sim. Que isso é muito ruim, né? Mas na Polícia Militar, na questão de estatística de aumento de casos, assim, por falta desse policiamento. Eu vou me permitir aqui fazer duas análises, tá? Uma análise é a questão do número por ele mesmo. Tá, ou o número real, vamos dizer assim. O número por ele mesmo, eu tenho um aumento natural do número puro, tá? Assim, dentro de uma variação muito próxima, tá? Então eu tenho aqui a nossa média, né? Por exemplo, de 8 a 10 roubos no mês. Chegou em 10 roubos no mês, a gente já acende a luzinha vermelha e já vamos, né, adotar providências mais rigorosas e tal. Eu tenho uma variação de furtos aí na faixa de 19, 20, 21 furtos por mês, né? E eu tive um aumento da população em São João, né? Infelizmente nós temos que nos pautar pelo IBGE, mas tem toda aquela briga, né? Chega nos 100 mil habitantes, não chega nos 100 mil habitantes, nunca chega, né? Nasce criança, vem gente, enche as casas e tal, aumenta os bairros e não chega nos 100 mil, né? Não sei porquê, a Electro me fala que tem 40 mil pontos de luz instalados na cidade e por estimativa são 3 moradores por ponto. Então daria mais ou menos 120 mil,
né? Mas o IBGE insiste em falar que não tem nem 90. Mas tudo bem. E eu tenho que me pautar pelo IBGE. Mesmo olhando pelas contas do IBGE, os últimos 10 anos, São João da Boa Vista teve um crescimento populacional, né? Olhando um número mais real, mais puro, eu tenho os dados do Detran, onde eu tive um aumento na ordem de 48%, 49% de veículos. Hoje tem 65 mil veículos registrados em São João da Boa Vista. Se eu olhar nos últimos 10 anos, eu tive um aumento de aproximadamente 50% de veículos registrados em São João. Tá? Historicamente, eu tenho uma quantidade de crimes muito semelhante. Se eu olhar lá em 2005, 2007 e olhar agora, eu tenho a quantidade mensal de crimes muito semelhante, mesmo subindo a população. Então, se eu transformar isso em taxa, eu tive a redução do crime, né? Então, por isso que eu me permito a fazer e faço essa análise qualitativa com os meus colaboradores, né? Por 2 aspectos. Subiu, eu tenho mais gente, eu tenho mais carro, e os meus crimes patrimoniais permaneceram lineares. Então, eu tive, na verdade, uma redução, fazendo por taxa. Por número puro, eu tive aumento, né? Então, quando a gente entra nesse debate, eu trabalho com o capitão Adair, aí, o comandante da companhia, no sentido de não deixar o número puro subir. Tá? Então, houve um aumento de casos pela redução do quadro policial no todo, né? Somando as 3 polícias que nós temos no estado, né? A científica, a civil e a militar. Tá? Em São João da Boa Vista, não. Eu só vou dar um parênteses sobre essa situação também, que o coronel disse de 2005, 2007 até hoje, esses 10, 12 anos. Eu acredito que não teve aumento dos bairros, todos nós percebemos, aumento da população, aumento de faculdades. Eu acho que só não teve aumento desses crimes por competência de gestão dos policiais, pelo comprometimento que eles têm da nossa cidade. Se não tivesse o comprometimento, não tivesse a competência dos coordenadores, dos oficiais, dos sargentos do praça, seria. Por isso que São João é uma cidade diferenciada. E existe um comprometimento dos policiais aqui que existem, que moram aqui na cidade, que isso não possa acontecer, porque existem seus familiares, né, e sabe quem são os bandidos. Ele não vai abordar a Patrícia, porque sabe que a Patrícia ele aborda aquele bandido, aquela pessoa que tem más condições. Então, isso se deve à competência, o comprometimento e o amor para a causa pública desses policiais. Então, esse aumento não teve em razão dos profissionais de segurança pública que residem na nossa cidade. Mais algum vereador? Capitão? Só abrir mais um parênteses aqui, se me permitem. Tá? Assim, eu trabalho diretamente com a estatística criminal. Então, trimestralmente, nós damos total transparência a essas estatísticas através de uma audiência pública da Polícia Militar. Desde o ano de 2015, nós fazemos essas audiências públicas, ok? Que a gente compara os dados trimestrais do corrente ano com o trimestre respectivo do ano anterior. Tá? Então, ali é passado toda a produtividade, o que a Polícia Militar fez na cidade, ok? Isso ocorre em todas as cidades do nosso batalhão, e também os dados estatísticos, né? Sob 3 vertentes, que são estabelecidos pelo programa do Governo do Estado de São Paulo contra o crime, né? Que é furtos e roubos de veículos, roubos em geral, e letalidade, que engloba o homicídio e o latrocínio, ok? Então, dados, todos estão ali de forma bem transparente. Todo trimestre em que há essa audiência, a gente faz questão de ir até a rádio, de divulgar em jornais, mandamos e-mails, né, convidando as pessoas, convidando a sociedade, para que esteja lá acompanhando o que é feito e como está a situação criminal da nossa cidade. Então, a preocupação primordial, né, coronel? Nossa, é realmente manter os dados aí em patamares, né, aceitáveis. Ok? Lógico, se eu pudesse zerar a quantidade de crimes, né, seria o ideal. Mas, infelizmente, aí a gente perde o emprego, né? Seria utópico, infelizmente, né? Num país que a gente vive, seria, né, algo utópico eu estabelecer aqui a meta 0. Tá? Então, é estabelecida através desse programa São Paulo contra o Crime uma meta
em que a gente tem que ficar dentro daquela meta ali para ficar no verde. Ok? Se a gente chegar próximo da meta ou ultrapassar essa meta, aí nós temos que, né, dentro da nossa versatilidade policial militar, nós temos que criar rotinas e operações, intensificar ações para tentar reduzir esses números, tá ok? Posso lhes garantir, os números em São João da Boa Vista estão no verde, ok? Só lembrando aqui, 2016, nós tivemos alguns meses no correr do ano, onde a meta para furto e roubo de veículos, não, letalidade, né? Letalidade. Durante alguns meses, né, letalidade, a meta estabelecida pela Secretaria de Segurança Pública era 0 para nós aqui. E cumprimos a meta, mesmo sendo 0. E só puxando aqui a questão da audiência pública, essa audiência pública é divulgada nas redes sociais, é divulgada na imprensa, tá? Local, data, horário, tá? E voltamos a insistir na presença dos senhores aí, representantes da comunidade, na nossa audiência pública, tá? Onde esses dados são todos abertos de uma forma bem transparente, dentro do quase que do tempo real, né? Porque eu preciso ter primeiro o ajuste na Secretaria de Segurança Pública para poder divulgar a estatística. Então, quase que em tempo real, a gente divulga isso a cada 3 meses, além do que estamos à disposição no batalhão para qualquer dúvida, qualquer visitação aí. Mais algum vereador? Bom, e só para ter um parênteses, né, pegando o gancho que a Can disse, sempre vem várias pessoas reclamar na Câmara algumas ações sobre que tange polícia militar. E pela explanação, nós temos 4 policiais. 2 acabou ficando no posto de atendimento e 2 viaturas. Sabemos que essa é a filosofia do Estado, essa fórmula como é realizado. Os municípios estão assumindo as suas responsabilidades e para ajudar. Eu acredito que nós poderíamos, eu não sei, aumentar o número de policiais na atividade delegada. Para conversar, ou também nessa lei, fazer uma audiência pública, o que tange a necessidade nessa audiência pública, fazer alteração, agregar mais alguma coisa, e conversar junto com o Executivo um aumento dessa atividade delegada, porque só 2 policiais, só uma viatura só praticamente, uma fica no DR, na Praça Isaura, esses 2 policiais, está ocupado aquele posto para dar atendimento na parte alta do DR. E aqui fica fechado também a base comunitária. Então, eu não sei se nós poderíamos, juntos, os 15, tentar formatar uma audiência pública, ver a necessidade e ver o aumento desse efetivo da atividade delegada para somar. Porque não adianta a gente jogar a responsabilidade do Estado, mas nós temos que fazer o dever de nossa casa aqui. E ter essa relação, né? Ter essa relação junto com a Polícia Militar, ela está de portas abertas, convidá-los mesmo para poder fazer explanações e nós damos apoio. Então, deixo aqui aberto para os senhores vereadores essa situação de um aumento da atividade delegada. Eu acho que é muito pouco, que poderia também verificar dentro do convênio, abranger um pouco mais, porque a parte preventiva, a parte ostensiva, vale muito, muito isso também. E nós temos que apoiar esses policiais, que fazem um serviço esplêndido no nosso município, e os índices estão só nisso, porque há um comprometimento disso. Então nós temos que dar a obrigação de ajudá-los e contribuir com a Polícia Militar do nosso município. Ok? Alguém tem que deliberar sobre esse assunto? Vereadores? Não? Perfeito. Capitão, agradeço a presença do senhor, que nessa missão do senhor no comando de nossa cidade, a Câmara Municipal e os vereadores estão à disposição. Sabemos da sua competência, sabemos do seu caráter, e o que precisar de nós, vereadores, estamos aqui à disposição para somar. Desejo boa sorte para o senhor no comando da companhia, da primeira companhia, e que, independente que seja, o senhor pode contar com o nosso apoio dos 15 vereadores na sua missão de orientar, proteger e fazer a parte preventiva da nossa cidade. Obrigado, presidente Gerson. É uma honra para a gente estar aqui e ocupar, né, essa função tão nobre de comandante da primeira companhia. Sou filho de São João, nascido e criado com muito orgulho. Tenho um compromisso comigo mesmo, filho de policial militar, que também serviu aqui o final da carreira, né, em São João. Tá? Então, eu tenho esse compromisso, carrego comigo e carregarei para o resto da minha vida esse compromisso de prestar um serviço de qualidade e de excelência, ou seja, aquilo que tiver ao meu alcance para prestar um serviço realmente aí,
né, satisfatório e o melhor possível a todos os sanjoanenses, podem ter certeza que eu o farei. Ok? Contem comigo, estou sempre à disposição. Uma ótima noite a todos. Coronel, eu sou suspeito a falar, né? Mas muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe o senhor nessa missão. Eu tenho certeza que estará nos protegendo muito, não só São João, mas as 16 cidades do nosso município. E a Câmara Municipal está à disposição do senhor também. Muito obrigado pela presença do senhor. Obrigado. Não, vereadora. Não está suspensa. Não está suspensa, está em aberto ainda. Queria agradecer o convite ao nosso presidente, à mesa diretora da Câmara Municipal, aos vereadores, né, porque a gente só vem aqui usar o microfone da Câmara com a simpatia e com a anuência dos vereadores, né, que a gente, vou ser muito sincero, a gente inveja, né, a dedicação, o trabalho de todos vocês, a gente inveja a confiança, né, que a população de São João da Boa Vista depositou nos senhores, e então isso nos traz uma inveja boa, tá? Ninguém quer espetar voodoo nas costas de ninguém, não. Uma inveja, né, boa. Tenho aqui, branca, né? Tenho aqui um ex-aluno meu, né? Tive a oportunidade de ensinar um pouquinho de direito administrativo para o Chicone, e garanto a vocês que foi um dos alunos de destaque dentro da faculdade da FEOB, né? Dedicação, notas boas, interessado, faltava muita aula por causa de reunião política, mas tudo bem, né? A gente entende o objetivo final, tá? O Gerson foi nosso aluno também na Escola de Soldados em Vargem Grande, e depois trabalhamos junto muito tempo, e aí na parte operacional acabei aprendendo muito com ele. Mas assim, a gente está aqui com a anuência dos senhores, e então a gente está aqui com a anuência da população de São João da Boa Vista. Tá? É uma honra muito grande para mim estar hoje no comando do 24º BPMI, até porque, como o Vic já lembrou, essa cadeira que eu ocupo hoje já foi ocupada por meu pai, né? Então, além de tudo, eu tenho que honrar o que meu pai deixou de legado aí na Polícia Militar para nós. E deixo aqui uma reflexão, né? Estamos aqui para pensar juntos as soluções. Existe um problema sério no policiamento, na Polícia Militar, em todo o interior do estado de São Paulo. Tá? E aí, a força dos senhores pode amenizar esse problema. Esse problema chama-se escolta de preso. O Brasil é o único país do mundo que polícia cuida de preso. Cuidar de preso não é problema da polícia. Cuidar de preso é problema de órgãos ligados à administração carcerária, administração penitenciária. Tá? Inclusive, isso é um desmando constitucional. Não vejo lá no artigo 144 que a Polícia Civil ou a Polícia Militar tenha a incumbência de cuidar de preso. Seja em audiência de custódia, seja em escolta para fazer audiência, né? Hospital, quando o preso está internado, para consulta médica, para velório de parente, eu tenho que sacar um policial militar do policiamento ostensivo para tomar conta de preso. Eu tive uma palestra, eu estou terminando o doutorado da Polícia Militar, né, motivo pelo qual eu assumi o comando lá em agosto e sumi da cidade, eu estava fazendo o curso, tá? E tive uma palestra com um juiz de direito e perguntei para ele. Falei, doutor, nós temos que cumprir a Constituição e cumprir o Pacto de São José da Costa Rica com relação ao direito do preso, né? Mas por que eu não tenho que cumprir a Constituição quanto aos órgãos públicos envolvidos no sistema de segurança pública? Ou seja, eu recebo determinações para exercer uma função que constitucionalmente não é minha.
A resposta do magistrado foi assim: sua pergunta é tão boa que eu não tenho resposta para ela. Então, a escolta de preso hoje é um problema sério para a gente gerenciar, em termos de consumir a nossa demanda. Tá? Deixo aqui mais uma reflexão a ser pensada, como que nós vamos trabalhar esse problema. Né? Eu tenho aí um desgaste muito grande. Tá? Tem um desgaste muito grande. Se eu fosse somar todas as escoltas realizadas, se eu fosse somar não, somando todas as escoltas realizadas pela Polícia Militar inteira no ano de 2016, tá? Foi consumido em termos de efetivo, só para realizar a escolta de preso, 3 vezes o efetivo da Polícia Militar. Ou seja, em média, cada policial militar realizou, lembrando que nós somos 93 mil integrantes, em média, cada policial militar realizou 3 escoltas de preso no ano de 2016. Pega 93 mil, multiplica por 3, os senhores vão ver a quantidade de escoltas realizadas só pela Polícia Militar, porque tem algumas escoltas que são atribuições que é passada essa atribuição à Polícia Civil. Tá? Então, é mais uma pedrinha aí no nosso sapato, e concito-os a pensar conosco como que nós vamos sair dessa. Tá? E mais uma vez, obrigado pelo convite, estamos à disposição para vir aqui a hora que for, para debater o assunto que for, e caso a gente não tenha condições de chegar a um ponto comum, vamos estudar o assunto, vamos pensar juntos. Tá? É extremamente prazeroso para mim estar aqui na Câmara Municipal de São João da Boa Vista, que além, né, de hoje estar sob a presidência de um grande amigo, tenho pessoas aqui que são minhas amigas, né, que são parceiros. Estar no meio de rostos conhecidos é muito bom. Tá? Por fim, vou fazer igual Fidel Castro. Né? Por fim, e fala mais umas 8 horas. Não, por fim, eu só gostaria mesmo de rogar a Deus que proteja a todos nós, e São João da Boa Vista vai crescer, e vai crescer de forma organizada. Obrigado, um abraço. Eu que agradeço. Não havendo mais inscritos, solicita a recomposição das comissões permanentes, recomposta as comissões permanentes, suspende os trabalhos regimentalmente por 15 minutos.